adventista, ele me disse: minha filha, eles pregam realmente a Bíblia, mas e o Espírito? Há na igreja alguém com autoridade, com a mesma de Jesus que o pastor colocou o versículo ali, de soprar para que as pessoas possam também receber o Espírito Santo? De fato, se popularizou em muitos movimentos pentecostais e neopentecostais essa história do sopro do Espírito, batizar no Espírito, de um segundo batismo. Porque quem joga no chão é o diabo. Deus, ele só levanta. Nós vimos então que com a subida de Jesus, né, com a assunção dele, o Espírito veio, como a gente tem o registro em Atos capítulo 2. Ok. Certo? O Espírito Santo desceu. Nós podemos afirmar, obviamente, que o Espírito Santo ele está já aqui, né, exercendo esse ministério até de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ele está na igreja. Ok. Né? Há na igreja alguém com autoridade, com a mesma de Jesus que o pastor colocou o versículo ali, de soprar para que as pessoas possam também receber o Espírito Santo? E se não há, como que uma pessoa, então, a partir de que momento, obviamente, recebe o Espírito Santo? Boa pergunta, né? E eu sei que a sua pergunta ela é importante porque hoje nós temos um grande movimento em pessoas querendo dotar outras do Espírito Santo. Lucas diz que Jesus soprou e eles receberam o Espírito. Agora, por que é que Jesus podia dar o Espírito? Porque ele prometeu que ele enviaria o Consolador. O outro Deus, como ele. Jesus tem essa autoridade. Agora, que mortal pode pretender dar o Espírito Santo para alguém? Como se ele fosse um produto que alguém tem e vai ser dado um pouco para o outro? Amigos, isso é uma blasfêmia. O Espírito não é um produto que eu possa dar para alguém. O Espírito é Deus que atua em todos. E quem é que vai receber desse Espírito? Quem quer, quem busca, quem se prepara. A nossa função como líderes não é dar o Espírito, mas é dar o caminho. É ajudar a igreja no preparo. É dizer para a igreja o que tem que ser feito para que o Espírito venha. E quando a pessoa se coloca à disposição, então o Espírito vem. Eu li certa vez de que nesses grandes congressos missionários que se realizavam nos Estados Unidos, todos os anos aparecia o nome, eu não me lembro agora do pregador, se foi Moody ou um desses pregadores, todo ano o nome dele aparecia. Vamos pensar que seja Moody. Aí, numa dessas comissões, quando sugeriram de novo, alguém disse assim, mas todo ano chamar Moody? Ei, parece que vocês acham que esse homem tem um monopólio do Espírito Santo? E alguém disse assim, não, ele não tem monopólio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o monopólio dele. É por isso que a gente chama. Ou seja, é o Espírito que usa ele. Você não pode usar o Espírito. O Espírito que usa você. Então, tentar distribuir isso de alguma forma não tem base qualquer uma na Bíblia. Só faltou, pastor, em que momento uma pessoa recebe o Espírito Santo? Não é um momento único, mas o primeiro momento é quando essa pessoa aceita Cristo. Obrigado. É impossível você tomar a decisão por Cristo, que a gente chama de conversão, sem a obra do Espírito Santo. Então, o primeiro momento que alguém, e eu posso até usar essa palavra, é batizado com o Espírito, é na conversão. Porque sem esse batismo, sem esse agir do Espírito, a conversão não pode acontecer. Porque a conversão também não é obra humana, é obra do Espírito. Certo? Então, esse é o momento inicial. E a partir daí, o Espírito tem que se manifestar no crente constantemente. Minha amiga? Então, pastor, quer dizer que não tem esse negócio de segundo batismo, né? Em busca do Espírito para ser batizado. Não existe isso. Não existe unção de paletó, de fazer fila para receber o sopro, para cair. Isso não existe. Isso não é bíblico, né? Não. Nada disso. Tá bom. Eu sei que você está fazendo essa pergunta porque você tem essas questões, né? Você tem essas questões que você viveu isso não sei por quanto tempo, né? Porque assim, meu pai, como eu falei,
ele é da Assembleia de Deus, meu pai, já há muitos anos. E quando eu falei para ele que eu estava começando a ouvir, né, a Novo Tempo, começando a visitar a Adventista, ele me disse: minha filha, eles falam, prega realmente a Bíblia, mas e o Espírito? Eu disse: que Espírito, pai? Ele disse: o Espírito Santo. Eu disse: não, pai, mas eles creem no Espírito Santo. Ele: não, minha filha, é o Espírito do batismo, o dom de língua, né, o sapato de fogo, né, as canelas de fogo, como eles têm esse negócio. Aí eu disse: não, pai, é de uma forma diferente. E aí, né, devido meu pai, né, a gente, né, não pode falar, deixar que a Bíblia venha falar uma hora, né? Ele até está até assistindo a Novo Tempo agora, a partir de quando eu comecei a falar com ele. Ok, entendi. Eu entendo a sua questão e, de fato, se popularizou em muitos movimentos pentecostais e neopentecostais essa história do sopro do Espírito, do batizar no Espírito, de um segundo batismo. A Bíblia não tem nada disso. A obra do Espírito Santo, ela começa no coração quando a pessoa se entrega a Cristo. O Espírito vai atuando. Uma hora a pessoa se entrega a Cristo. Essa entrega é obra do Espírito. Aí a pessoa recebeu o batismo. E esse batismo ele tem que ser diário. Nós temos que todos os dias ser batizados com o Espírito. E como que eu sou batizado? É quando eu me coloco nas mãos de Cristo para ser usado por Ele. Como eu mencionei há pouco, você não pode usar o Espírito, é Ele quem usa você. Se é Ele quem usa você, você não pode pretender que você vai ser desse jeito ou vai fazer essa coisa ou falar línguas porque tem o Espírito agora, não. É o Espírito que vai dizer. A Bíblia está repleta de gente cheia do Espírito que nunca falou línguas. Não é isso. Em Atos capítulo 2, que nós lemos aqui no versículo 4, eles ficaram cheios do Espírito e falaram em línguas. A palavra aqui é outras. Lembra que a gente já estudou hoje a palavra alos? Outra língua é uma língua que era falada. Não era uma língua que ninguém entende. E se você for para Atos 2 e contar, você vai encontrar ali 14 nações que no dia de Pentecostes estavam reunidas. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha. Conta lá, são 14. E essas nações não falavam o grego e o aramaico dos discípulos. Quando eles receberam o Espírito Santo e eles começaram a pregar, a multidão começou a ouvir na língua deles. Tanto é que eles perguntam assim: escuta, esses que estão pregando não são galileus? Ou seja, eles não falam o grego e o aramaico? Como é que nós estamos ouvindo cada um deles em nossa própria língua? Por quê? O dom de línguas que o Espírito deu. Agora, por que eles falaram línguas nesse momento? Porque havia necessidade. E outra, não era uma outra língua estranha que ninguém entende. Era uma língua falada por alguma nação. Então, essa é a questão. Então, eu não posso concordar com a doutrina da subsequência, como é ensinada no movimento pentecostal, onde você, quando é batizado pelo Espírito, tem que falar línguas. Eu conheço muito pentecostal sincero. Ainda ontem de ontem, encontrei 2 dentro do supermercado. E elas vieram falar comigo. 2 cristãs pentecostais sinceras. Falaram para mim que assistem a Novo Tempo, que gostam do programa. E você percebe a sinceridade nas pessoas. E quando eu me encontro com muitos deles, eu pergunto: escuta, você fala línguas? E muitos dizem assim: não, nunca falei. É porque Deus não quis dar esse dom para você. Ele dá para quem Ele quer. E sabe que dom é esse? É a capacidade de falar uma língua que você nunca estudou. Quando Deus quiser que você evangelize alguém dessa língua. E pode ser que agora tenha aí pentecostais me assistindo e pensando: pastor, eu também sempre me considerei um cristão de segunda categoria, porque eu nunca falei línguas. Amigo, não se considera assim. Você é uma pessoa sincera para com Deus, o Espírito tem trabalhado na sua vida, Deus tem trabalhado no seu coração. Não fique preocupado com o que estão falando por aí, dizendo ser línguas. E se ninguém entende, nem língua é.
Você tem que estar preocupado em ser um servo de Cristo, fiel a Ele. Deus vai cuidar da sua vida. Não se sinta de segunda categoria ou menosprezado. Deus ama você de maneira extraordinária. E você tem que ter consciência disso. Então, nós devemos compreender isso. A ação do Espírito é no coração, para nos convencer da verdade, da justiça, do juízo. É assim que o Espírito trabalha. E como eu sei que alguém tem o Espírito Santo? Se ele produz os frutos do Espírito. Aí eu tenho que ir para Gálatas 5, 22, 23. Lá em Gálatas 5, 22, 23, diz quais são os frutos do Espírito. Amor, mansidão, paz, bondade, domínio próprio. Então, se a pessoa tem isso, é porque ela foi batizada com o Espírito Santo. Sim, A querido. gente percebe que realmente há vários conceitos errados, principalmente sobre essa expressão batismo no Espírito Santo, sob influência do neopentecostalismo. Mas tem uma questão que é muito importante para todos nós cristãos estarmos atentos, porque o apóstolo Paulo, em duas passagens distintas, que agora não recordo quais são, ele fala, uma assim, enchei-vos do Espírito, e a outra ele fala sobre a plenitude do Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar e enchei-vos do Espírito. É isso aí mesmo. Então nós precisamos manter essa busca diária, Claro, diária. para manter essa plenitude. E o batismo tem que ser diário, não uma vez na vida. O batismo tem que ser diário. E qual é a evidência desse batismo? Se eu estou produzindo na minha vida os frutos do Espírito. E eu volto para Gálatas 5, 22, 23. Eu queria terminar o estudo de hoje lendo um único texto em Lucas. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quem é que pode dar o Espírito? O Pai. É Ele que pode dar. Ele dá para quem? Para aquele que pede. E Jesus falou assim, vocês são maus, né? Mas vocês não gostam de dar boas coisas para os filhos? Quanto mais o Espírito vai dar, o Pai vai dar o Espírito. Eu tenho 3 filhos, né? 2 deles estão aqui. Esse aqui é o Rafael e o Mateus. Falta o Lucas, que está com 5 meses agora. O que um pai não faz por um filho? O que esses garotos me pedem que é bom para eles que eu vou negar a dar? Você acha que em algum momento eu vou negar para o meu filho alguma coisa que faz bem para eles? E Jesus falou assim, essa mesma disposição que você sendo mau tem para com o filho, o pai tem muito mais. Ou seja, o pai está desejoso de dar o Espírito. E ele vai dar para quem? Para quem pede. E sabe o que acontece quando a gente pede, o Espírito vem? Ele não vem para nós cairmos no chão, para nós sairmos, ficarmos rolando. Sabe por quê? Porque quem joga no chão é o diabo. Deus, ele só levanta. Quem joga na terra e remove as pessoas é o diabo. O Pai só levanta, só ergue. O Espírito Santo, quando vem sobre uma pessoa, ele não vai se portar como uma pessoa louca, que perde a noção da realidade, que grita e dá berros, que ri sem parar. O Espírito, quando vem para a pessoa, ele ergue a pessoa ao seu posto de dignidade, à sua posição de filho, de filha. E Deus quer dar isso para todos nós. Para todos que pedem, vão receber.